Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês. Eu não sei que horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre os 7 sacramentos da igreja. Nos vídeos anteriores, a gente já estava falando um pouco sobre isso, algumas outras pessoas falaram, e hoje eu vou falar para você sobre o sacramento da confirmação, ou sacramento da crisma, como a gente está falando. Assim como esse vídeo, esse sacramento e os outros, eles vão ser gravados baseados no catecismo da Igreja Católica. Então vai ter alguns momentos, vocês vão perceber que eu vou dar uma olhadinha para baixo aqui, ler algumas coisas, que isso vai ajudar a gente a compreender um pouco mais esse sacramento à luz do que a igreja fala para a gente, à luz do que a igreja pensa, tá bem? E aí, quando a gente vai falar sobre os sacramentos, a gente precisa entender qual que é o objetivo do sacramento da confirmação, E aí, quando a gente vai lá no catecismo, ele vai falar para a gente o seguinte: a recepção desse sacramento é necessário à consumação da graça batismal. Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos pela força especial do Espírito Santo e assim mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé com palavras, atos, como verdadeiras testemunhas de Cristo. E aí muitas vezes a pessoa pega, olha, mas é confirmação, então quer dizer que o meu batismo não valeu? Não quer dizer que o seu batismo não tenha valor. Lógico que o seu batismo tem um valor imenso, Quando nós somos batizados, nós somos reconhecidos como parte da Igreja de Cristo. Nós somos reconhecidos como membros da Igreja Universal, a Igreja de Cristo. Católica quer dizer universal, É a Igreja do Cristo. Nós somos admitidos na comunidade de fé, na comunidade cristã. O sacramento da confirmação, ele vem tornar esses laços entre nós, entre Cristo, entre a sua missão, entre a sua igreja mais estreitos, E aí, como vai falar, nós nos tornamos mais estritamente ligados e mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé com palavras e atos como verdadeiras testemunhas de Cristo, Como a gente escuta dizer também, esse é o sacramento da maturidade. Então, quando nós recebemos o sacramento da confirmação, o sacramento da crisma, quando nós somos crismados, nós tornamos ainda maior esse nosso laço de responsabilidade. Uma vez que é a responsabilidade de todo cristão defender a sua fé e espalhar a boa nova de Jesus, Não significa que eu tenho que sair brigando, gritando, não, mas nós nos tornamos responsáveis por levar a todas as criaturas, levar a todos os povos o testemunho de cristão. E o objetivo deste sacramento é isso, tornar esses laços mais estreitos, aumentar um pouco mais a nossa obrigação. A gente precisa entender que o sacramento do batismo é importantíssimo, assim como o da confirmação, mas eles são momentos diferentes da nossa vida enquanto cristãos. A gente pode pensar nesses sacramentos como uma árvore em diversos estágios. Quando a gente pensa no sacramento do batismo, a gente pensa no momento em que o lavrador, ele pega a semente e faz a muda, Pega aquele saquinho, enche de terra, adubo, coloca a muda. E aí nesse momento a gente tem o sacramento do batismo. E aí aquela muda cresce, no momento em que ela está preparada, no momento em que ela está madura, que ela está forte, resistente, aquela planta, aquela muda, ela vai ser plantada num terreno fértil. Então, quando nós somos batizados, aquela semente, esse amor de Jesus, ele é plantado em nós. E ao longo da nossa vida, da nossa adolescência, da nossa juventude, essa planta ela é regada, é fortificada através da catequese, através dos ensinamentos que nós temos dentro de casa. E aí, quando essa muda está pronta, está firme, ela é plantada num outro terreno, para que ela possa dar mais frutos. Não que quando nós sejamos crianças, nós não podemos dar frutos na fé, E aí a gente vai falar até um pouco sobre isso, sobre essa questão da idade, da maturidade, mas a gente entende esse segmento, o batismo ali, a muda plantada, a semente na terra, e com a confirmação, o sacramento da crisma,
ela vai ser a muda plantada na terra. A gente pega aquela muda, já foi cuidada, já foi preparada, foi podada onde foi necessário, e aí a gente vai plantar ela na terra, num solo fértil, certo? E aí a gente precisa entender a origem desse sacramento. O sacramento da Crisma, assim como todos os outros 6 sacramentos, né, que são 7, todos os 7 sacramentos da igreja são baseados na palavra. Né? A origem deles é a palavra. Todos eles foram instituídos com base naquilo que existe na palavra de Deus. E aí quando a gente vai verificar, né, lá no Antigo Testamento, os profetas já diziam que o Messias, que eles iam descobrir quem era o Messias no momento que o Espírito Santo descesse sobre ele. E esse foi o momento que Jesus, né, se revelou, foi o momento em que São João Batista batizou Jesus. E aí o Espírito Santo desceu sobre ele e Deus lá dos céus, né, anuncia, né, que esse é o Filho amado dele. Esse é o momento do Messias. E aí, tanto é que o Catecismo vai dizer para nós: concebido do Espírito Santo, toda a sua vida e toda a sua missão realizam-se em comunhão total com o mesmo Espírito, que o Pai lhe dá sem medida. E esse mesmo Espírito que unge Jesus Cristo, né, o próprio nome Cristo já vai dizer ungido, ele é o Espírito que vem para nós sem medida também. E aí, quando a gente entende essa celebração de uma maneira mais forte, é no Pentecostes. E aí, nos Pentecostes, repletos do Espírito Santo, os apóstolos começam a proclamar as maravilhas de Deus. E a partir daí, esses apóstolos que recebem o Espírito Santo, os apóstolos que recebem essa unção, né, que recebem esse Espírito, a partir daí eles impõem as mãos sobre as pessoas. E aí a gente percebe essa parte histórica do crisma, né? Quem já teve oportunidade de ser crismado em si, ou de participar de uma missa de crisma, vai perceber que o bispo ele impõe as mãos. E como nós bem sabemos, os bispos eles são sucessores dos apóstolos, né? Os bispos são os apóstolos da igreja hoje. Então, esses apóstolos, eles impõem as mãos sobre os fiéis, né? A eles foi dada esse poder, por assim dizer, de impor as mãos sobre eles. E essa imposição de mãos, ela é a origem do sacramento da Crisma. Tá? E aí, quando a gente pega essa origem, a gente precisa também conhecer os símbolos, os sinais que existem dentro da Crisma. E aí, um desses sinais mais importantes é o sinal da unção. A gente pega, no início a gente tinha imposição de mãos, e aí, de forma a completar, de forma a acrescentar a imposição de mãos, a igreja adotou a unção com óleo. Essa unção justifica o nome de cristão, que significa ungido, e que deriva a sua origem do próprio nome de Cristo. Ele que foi ungido por Deus e com o Espírito Santo. Os sacramentos, eles buscam nos dar essa unidade, eles nos aproximam de Deus, nos aproximam da igreja. E aí, como cristãos, nós precisamos ser ungidos por esse óleo. Nós precisamos desse óleo, né, que ele vai confirmar, que ele vai consolidar essa graça batismal. A Crisma ela tem esse objetivo de consolidar a graça batismal. No momento do batismo, nós nos tornamos profeta, sacerdote e rei, de acordo com a vida de Cristo. E aí, no momento do Crisma, nós vamos confirmar isso. E para isso, nós utilizamos alguns símbolos. E um deles é esse que a gente vai estar vendo, que é o símbolo do óleo, que é a unção. E esse óleo ele tem significado. Se a gente pegar na história, e não só na história da igreja, o óleo ele tem um significado muito importante para os seres humanos. Né? O óleo ele dá abundância, alegria, purifica, agilidade. Se a gente fosse observar os lutadores, né, na história, na Grécia Antiga, em outras culturas, e até os guerreiros no momento da guerra, eles passavam óleo pelo corpo. Né? Para os lutadores, isso ajudava o lutador a ter mais agilidade, ficava mais difícil segurar um lutador, submeter esse lutador a algum golpe, alguma coisa, porque ele tinha óleo no corpo. Esse óleo dava agilidade para ele. Da mesma forma que o óleo, a gente pega os óleos como um sinal de exalar esse perfume de Cristo, né? Exalar o bom perfume de Cristo. Porque às vezes o óleo, a gente usa o óleo após o banho, né? Um óleo para hidratar a pele, óleo para hidratar os cabelos, no caso de quem, né, das mulheres, é mais comum isso. O óleo para a pele a gente pode usar também.
Então, esse óleo que tem esse intuito, né? O óleo traz beleza, traz saúde, traz força. O óleo também como sinal de cura, né? Nós temos esse óleo como um sinal de cura para nós também. Então, existe todo um simbolismo, não é simplesmente alguém há uns anos atrás aí colocou na cabeça a ideia, vamos passar um óleo na testa da pessoa, não. Nada é tirado de uma cartola, né? Tudo tem um sentido quando se trata da nossa igreja. Existe um objetivo nisso, né? A igreja foi pensando tudo de acordo com a história da igreja, de acordo com aquilo que a igreja traz para nós. A gente exala esse bom perfume, aí a gente vai pegar e ver. É Deus que nos confirma a nós e a vós em a nossa adesão a Cristo, como também é Deus que nos ungiu. Foi Ele que imprimiu em nós a sua marca e nos deu como garantia o Espírito derramado em nossos corações. Este selo do Espírito Santo marca a pertença total a Cristo. Nos coloca a serviço, mas também é uma promessa de proteção, ou seja, esse óleo ele vai nos marcar como propriedade de Cristo. Não simplesmente uma propriedade como um objeto, mas não, como pertença a Cristo. Pertencer à família, pertencer, ser parte da igreja de Cristo. Quando nós somos marcados com o óleo na testa, no nome da Crisma, até mesmo no nosso batizado, no nosso batismo, existe um simbolismo, nós somos ungidos. Nós somos parte, nós somos ungidos por Deus, ungidos pelo sacerdote, e somos marcados como pertencentes a Deus. Essa é a nossa pertença a Jesus. A partir desse momento, nós mais estritamente, no momento do nosso batismo, nós somos marcados, e aí no momento da confirmação, quando a nossa fronte é ungida com óleo, essa pertença é ainda mais estreita. Nesses laços que já eram bem estreitos se tornam mais estreitos ainda. Porque os 3 sacramentos da iniciação cristã, eles se complementam. Nós precisamos desses 3 sacramentos. Por isso que eles são obrigatórios para nós, enquanto cristãos. É uma necessidade para os cristãos ter esses três sacramentos. E aí quando a gente passa desses símbolos, a gente parte para a celebração propriamente dita do Crisma. E a gente precisa falar um pouco dessa celebração. Óbvio que eu não vou pegar aqui e falar tudo, mas para a gente entender. E é muito interessante quando a gente vem buscar aqui no Catecismo, é uma leitura que eu indico a vocês, que a gente tiver oportunidade. Pegar e ler é uma leitura rápida, são 2 ou 3 páginas. Aliás, são 4 páginas, 4 ou 5 páginas aqui mais ou menos, que vão estar falando para nós, só que é uma leitura leve, tranquila. Às vezes a gente pensa que o catecismo vai ser uma coisa impossível de ler, de estudar, não. Você não precisa pegar as 500 e tantas, você não precisa pegar 700, 800... você não precisa pegar 700 páginas do catecismo e ler todas de uma vez só. Você pega e vai pegar, vamos estudar os 10 mandamentos, tudo devagar, porque ele vai trazer muita coisa pra gente. E aí ele vai falar da celebração. É interessante que ele vai dizer para nós que a celebração do Crisma, ela começa muito antes da celebração propriamente dita. Quando a gente vai lá na Quinta-feira Santa, que é o momento, durante a missa do Crisma, que é o momento em que o bispo ele consagra o Santo Crisma para toda a diocese. E a partir daí se dá a partida dessa celebração do Crisma. O bispo vai lá, pega, consagra aquele óleo que vai ser usado lá no dia de Pentecostes ou no decorrer do ano para celebrações da confirmação do Crisma, dos jovens, dos adultos, enfim, de todos aqueles que estão preparados. E aí quando a gente se inicia a celebração do Crisma, um dos momentos iniciais é quando esses crismandos, aqueles que se dispõem ao Crisma, e vale lembrar que isso precisa ser uma coisa que vem de dentro do crismando, não adianta a gente, isso, sobretudo para os pais, a gente não se pode pensar que o Crisma, que os sacramentos, eles são simplesmente uma obrigação cultural, não. É uma obrigação espiritual. E aí é necessário ter maturidade para isso. A gente precisa suscitar nas pessoas esse amor por Jesus, esse amor pela igreja, essa necessidade dos sacramentos. E aí a gente começa com a renovação das promessas batismais. Quando a criança está sendo batizada, quando ela é pequena,
essas promessas batismais, elas são feitas pelos pais, pelos padrinhos, mas aí no momento do crisma, essas promessas vão ser feitas pelo próprio crismando. É você crismando, eu, no momento que eu crismei, todo aquele que for crismar, que vai renovar essas promessas. Ah, Mateus, significa que está fazendo? Não. As promessas feitas no batismo são válidas. Tanto é que o nome é renovação. Que a partir desse momento, antes era o padrinho, o pai, a mãe que, entre aspas, te carregava no colo. Né? A partir desse momento, a sua responsabilidade se torna maior. Como a gente falou lá atrás, se torna estritamente maior, se torna mais estrita essa obrigação do crismando com a fé, né, com as responsabilidades da fé. E aí, seguido disso, a gente tem a imposição de mãos. Como eu falei mais atrás lá para vocês, historicamente a celebração do crisma ela tem por origem a imposição de mãos. Né? Tem o momento do Pentecostes em que os apóstolos eles recebem o Espírito Santo de Deus e a partir daí eles impõem as mãos sobre o povo. Nesse momento do crisma, eles impõem as mãos sobre o povo para levar a esse povo o Espírito Santo de Deus, né? Para esse momento de efusão do Espírito Santo, ao que cabe ao bispo. E aí nesse momento que o bispo impõe as mãos sobre ele, ele vai dizer, né? Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria, inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito da ciência e piedade, e enchei-os do espírito de vosso amor por Cristo nosso Senhor. E aí depois, quando ele unge a fronte do crismando, e aí ele vai dizer o nome da pessoa, né, o Joãozinho, recebe por este sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. Certo? Então tem todo um caminho e a gente vai entendendo desde aquilo que a gente conversou no início, daquela parte histórica, do que a palavra vai nos dizendo, que tem todo um sentido. Né? Muitas vezes as pessoas veem algum ritual na Igreja Católica, alguma celebração, e às vezes as pessoas pensam que isso é tirado de trás da orelha, né? Como uma moeda, mas não, tudo isso tem um sentido, tem um fundamento na palavra. Todos os sacramentos são fundamentados na palavra de Deus, fundamentados no Evangelho, fundamentado nas cartas. Entendeu? Então existe um fundamento para tudo isso. E aí a gente precisa entender também quais que são os efeitos disso. Né? Se eu fiz, a partir do momento que eu sou crismado, qual que é o efeito prático que isso vai ter na minha vida? E aí a gente vai ver. Aqui o catecismo ele vai dar alguns exemplos para nós. Eles são: nos enraiza mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abá, Pai, e nos une mais solidamente a Cristo. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo, torna mais perfeita a nossa vinculação com a Igreja e nos dá força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo, para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Todos esses efeitos que eu citei, que eu disse para vocês, não vão acontecer como um passe de mágica. Não significa que eu recebi o sacramento do crisma e a partir de agora eu me tornei um doutor da igreja. A partir de agora eu sei de tudo, eu sou especial, tenho superpoderes. Não funciona dessa forma. Isso é um pontapé para que a gente possa ser mais maduro na fé. Isso é um pontapé, nós recebemos a força. Agora nós precisamos nos exercitar, nós precisamos buscar mais. E o buscar mais é o que depende de nós, é o que vem de dentro de nós. Né? Não é uma coisa que magicamente. Né? Jesus nos propõe. Agora aceitar ou não, aí é parte nossa, é responsabilidade nossa. E a gente vai buscar, e aí, quem pode receber o sacramento da Crisma? Né? E aí aqui no catecismo vai estar dizendo para a gente, todo batizado ainda não confirmado pode e deve receber o sacramento da confirmação. Pelo fato de o batismo, a confirmação e a Eucaristia formarem uma unidade, segue-se que os fiéis têm a obrigação de receber no devido tempo esse sacramento, pois sem a confirmação e a Eucaristia, o sacramento do batismo é sem dúvida válido e eficaz,
mas a iniciação cristã permanece inacabada. Então, o sacramento do batismo é, sem dúvida, válido e eficaz. Mas se a iniciação permanece acabada, né, então a gente fica incompleto, por assim dizer. E aí muitas pessoas vão perguntar, Mateus, mas qual que é a idade para crismar? E a gente vai perceber que nas paróquias existe uma idade estipulada, uma idade mínima. Por que muitas vezes isso é colocado? Porque é preciso uma idade mínima para que esse jovem, para que esse adolescente tenha recebido os outros sacramentos, tenha passado por uma preparação, e a gente vai ver 13, 14, 15 anos, mas se a gente buscar dentro do catecismo, não existe uma idade. O catecismo vai usar para a gente o termo a idade da razão, né? A maturidade, a idade da razão, uma maturidade cristã. Isso não tem muito a ver com idade, né? Tem a ver com a nossa maturidade cristã em si. A gente vai observar que tem pessoas de 30, 40 anos de idade que não têm condições de ser crismados, que não estão maduros para isso, e vai perceber que tem crianças com 10 anos de idade que estão para lá de maduras, né? Tanto a gente vê exemplos na nossa igreja de santos que na sua infância eram incríveis, né? Eram exemplos de fé que a gente não consegue nem explicar, de tão grandioso. É só pela graça de Deus mesmo. E aí, São Tomás de Aquino vai falar um pouco sobre isso. Ele diz assim, a idade do corpo não constitui um prejuízo para a alma. Assim, mesmo na infância, o homem pode receber a perfeição da idade espiritual. Mesmo na infância, o homem pode receber a perfeição da idade espiritual da qual fala o livro da sabedoria. Velhice venerável não é de uma longa duração e nem se mede pelo número de anos. Assim é que muitas crianças, graças à força do Espírito Santo que haviam recebido, lutaram corajosamente e até o sangue por Cristo. E aí a gente vê essa idade. E aí, para que a gente tenha essa crisma, como eu falei antes, a gente precisa de uma preparação. E o que se espera dessa preparação? Uma união mais íntima com Cristo, a familiaridade mais intensa com o Espírito Santo, sua unção, seus dons e seus chamados. A gente espera dessa preparação para o crisma, né? Aqueles que já tiveram a oportunidade de serem catequistas, que são catequistas, é esperado de nós, que já demos catequese em algum momento, que ainda somos catequistas, que nós façamos suscitar nesses jovens e nesses adolescentes essa sensação de pertença à igreja, né? Não só a igreja universal, não só a igreja católica em si, mas a igreja local, a nossa comunidade, a paróquia que nós pertencemos. É preciso levar esses jovens, esses catequizandos, esses crismandos, esse sentimento de pertencer à igreja de Cristo, esse sentimento de pertencer a essa família de amor que é a nossa igreja. E aí a gente precisa de algumas preparações, né? Precisa estar em estado de graça, e aí a gente tem que recorrer ao sacramento da penitência, né? Que é o sacramento da confissão. É preciso confessar os nossos pecados, se arrepender deles para estar preparado para todos os nossos sacramentos, né? Todos os sacramentos, eles são antecedidos da confissão, do sacramento da penitência, com exceção, é óbvio, do batismo, né? A criança não vai se confessar, não é verdade? A gente precisa estar em estado de graça, buscar a penitência, e a gente precisa de uma ajuda espiritual. E aí que entra o padrinho ou a madrinha, né? No batismo são dois, no momento da crisma é só um padrinho ou uma madrinha. E a igreja recomenda a nós que esse padrinho, essa madrinha, seja o mesmo do batismo. Que infelizmente muitas vezes não acontece, porque infelizmente, né, em muitos casos, o padrinho ou a madrinha são falhos nessa presença na vida dos seus afilhados. E isso é um erro muito comum. Eu confesso a vocês que eu já cometi esse erro muitas vezes, né? Ainda cometo. Ainda não sou presente na vida dos meus afilhados na forma que eu deveria ser, né? Deveria ser mais presente na vida dos meus afilhados, porque essa é a nossa função enquanto padrinho. Você não vai tomar o lugar do pai e da mãe, mas é preciso ser presente, é preciso garantir para essas crianças a fé, é preciso ser exemplo de fé, né? Eu preciso ser um exemplo de fé na vida do meu afilhado ou da minha afilhada. E aí a gente pensa em quem que é o ministro da confirmação, né? No caso da igreja
da Igreja do Ocidente, da Igreja do Apostolado Romano, da Igreja Apostólica Romana, esse ministro vai ser o bispo. Tá? Lá na igreja do Oriente, é mais comum que seja o presbítero, né? É mais comum que seja lá o padre da comunidade. E, de preferência, o mesmo padre que fez o batismo é quem vai fazer a crisma, a confirmação. Já na igreja do Ocidente, a gente vai ter a figura do bispo para fazer isso, né? Vai ser o bispo quem vai fazer o sacramento da confirmação, vai presidir a celebração, que vai ministrar esse sacramento para os catequizandos, para aqueles que se propõem a receber esse sacramento, e ele que vai estar conduzindo tudo isso. E se a gente fosse resumir, lá, se a gente for pegar lá na palavra, resumir todo esse contexto do crisma, a gente tem uma passagem que vai dizer o seguinte: os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Só tinham recebido o batismo no nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, a gente pega aqui na palavra, vai estar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14 a 17. Ou seja, a crisma já acontecia, né? Ela não era uma coisa instituída oficialmente dentro da igreja, mas a crisma já existia no início da igreja, né? Então, quando a gente vê uma celebração, algum momento dentro da igreja católica, como eu já disse antes, todos eles têm fundamento na palavra de Deus. Todos os sacramentos. E aí o catecismo também vai falar para a gente. Um candidato à confirmação que tiver atingido a idade da razão deve professar a fé, estar em estado de graça, ter a intenção de receber o sacramento, estar preparado para assumir sua função de discípulo e de testemunha de Cristo na comunidade eclesial e nas ocupações temporais. Então, quando nós recebemos esse sacramento, é como diz aquela frase do Homem-Aranha, né? Quem já teve a oportunidade de assistir aquelas versões mais antigas do Homem-Aranha, naquele momento que o tio Ben vira para o Peter Parker e diz: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E assim, com nós não é diferente, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nós nos tornamos ungidos de Deus, né? Nós nos tornamos testemunhas, mas nós temos a responsabilidade de dar esse testemunho, de firmar esse testemunho junto de todos. Então, que nós tenhamos uma excelente semana, que Deus possa te abençoar, proteger e iluminar, todos nós sejamos felizes e possamos continuar nesse caminho da salvação, nesse caminho que nos leva até o céu, né? Que nós possamos, através da palavra, do amor de Deus, ser testemunhas da fé, testemunhas da luz de Cristo, que nós possamos ser testemunhas desse amor de Jesus. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós possamos ficar com Deus, então você fica com Deus, que Deus abençoe sua família, sua vida e que nós sejamos sempre felizes. Fique com Deus, grande abraço. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.